Vamos lá, direto ao ponto aqui nesse treinamento, referente aos detalhes operacionais do Euro 17, o nosso novo produto para crédito pessoal que abrange aí um público bem amplo. Antes disso, se você é nosso parceiro e ainda não é inscrito nesse canal, não faz nenhum sentido isso. Clica logo nesse botão, se inscreve e ativa o sininho. Qualquer dúvida que você tenha, traga aos nossos canais de suporte ou deixa aqui mesmo no comentário. Se você ainda não é nosso parceiro, mas quer trabalhar conosco em home office com total autonomia e liberdade para receber o seu comissionamento de forma ilimitada, proporcional aos seus resultados, o link para cadastro e início imediato das suas atividades está também na descrição do vídeo. Procura aqui, cadastre-se e siga as instruções que você receberá no seu e-mail logo após o seu cadastro, ok? Vamos lá, direto ao ponto. Crédito pessoal Euro 17. Vamos começar entendendo um pouco sobre o público-alvo. O crédito pessoal pela Euro 17, destinado a aposentados e pensionistas do INSS, assim como assalariados de empresa privada, que é o público que trabalha em CLT, ok? De carteira assinada. Servidores públicos ativos ou inativos, assim como MEI, autônomos, profissionais liberais. A Euro 17 não atende o público representante legal, LOAS, não atende os beneficiários do Bolsa Família, somente a Crefisa faz isso, ok? E também não atende o público analfabeto. Vamos avançar falando sobre as regras operacionais. O pagamento das parcelas é feito via boleto, e esse boleto é enviado tanto no e-mail do cliente, como também no WhatsApp. E uma observação aqui é que o cadastro do WhatsApp do cliente é obrigatório, de forma correta, porque o boleto bancário, por onde o cliente vai fazer o pagamento das parcelas do empréstimo que ele vai adquirir, é enviado no e-mail e no WhatsApp, de forma obrigatória, nesses dois canais, ok? O primeiro pagamento dessa parcela pode ocorrer em até 45 dias. O vencimento da parcela deve ocorrer na data do pagamento do salário ou do benefício do seu cliente. Então, o que define se o teu cliente vai pagar o boleto em 45 dias, em 40, em 30, em 15 dias, em 20 dias, é a data em que ele recebe o pagamento de salário. Pode acontecer que o boleto seja gerado, por exemplo, para ele pagar em 15 dias, porque é o que dá para fazer, porque ele está mais próximo de quando ele recebe o salário dele. Se estiver próximo dele receber o salário dele no prazo máximo do primeiro vencimento de 45 dias, tudo bem, a gente coloca 45 dias, vai cair para ele receber o pagamento dele próximo desse dia e próximo desse prazo aí de 45 dias. Então a gente usa sempre o prazo mais próximo aí, conforme a data em que ele recebe o salário dele. O valor liberado pela Euro 17 vai de 300 no mínimo a 3 mil reais. O importante é que você entenda que o comprometimento da renda do seu cliente ele vai até 30%. Até 30%. Eu costumo trabalhar com 15%. Então, como é que funciona isso? Você pega ali o salário do seu cliente, salário líquido, ok? Seu cliente recebe no contra-cheque líquido, cai na conta dele 5 mil reais, então você vai fazer as contas. Quanto dá 30% de 5 mil reais? Você vai fazer essa conta aí na sua calculadora. 5 mil reais vezes 30%, 1.500 reais. Essa seria a parcela do seu cliente, e o sistema vai retornar aqui na simulação quanto que libera de empréstimo para ele com essa parcela. É óbvio também que o sistema vai adequar o valor da parcela ao valor máximo que ele libera, que é de 3 mil reais. Então, o seu cliente não vai pagar 1.500 reais por mês para conseguir o valor liberado de 3 mil reais durante 12 ou 18 parcelas. É proporcional, que a parcela é proporcional ao valor liberado e vice-versa. Mas, como eu já acabei de mencionar, eu costumo utilizar o comprometimento de 15%, para que o cliente tenha uma chance melhor de ser aprovado. Vou colocar a data de vencimento do primeiro boleto, seja em 10, 15, 20, 30, 40, 45 dias, o que for mais distante possível e próximo do pagamento do salário do seu cliente. Eu imagino que ficou claro aqui como é que a gente calcula aproximadamente as possibilidades referente ao valor liberado e ao comprometimento da renda do cliente. A taxa de juros, ela começa a partir de 16,99%. O prazo
das parcelas, ele vai de 3 a 30 meses. A idade, uma vez que seu cliente esteja dentro do público-alvo, falado anteriormente aqui, ó, a idade em que ele pode tentar adquirir o crédito pessoal pela Euro 17 é de 18 a 75 anos. O cliente não pode ter dívida ativa na Euro 17 e ele só pode ter um contrato por CPF. Então, se ele já tem um contrato ativo na Euro 17, nem tenta, porque não será aprovado, ok? Da mesma forma, se o seu cliente já teve o contrato, mas não pagou na Euro 17. Então, mais um motivo também para que ele não seja aprovado. A renda mínima que o seu cliente precisa ter, seja ele autônomo, liberal ou contratado de carteira assinada, aposentado ou pensionista, é de no mínimo um salário mínimo. No mínimo. Se o seu cliente recebe, mesmo sendo autônomo, ok? A sua cliente tem um salão de beleza, por exemplo, mas recebe menos do que um salário mínimo na conta corrente dela, juntando todos os pagamentos que ela recebe, então ela não tem chance de ser aprovada. Não envie esse cliente porque ele não tem perfil. Você precisa analisar, entender a realidade do seu cliente antes de enviar para simulação o envio de proposta, ok? O seu cliente precisa ter uma conta corrente ativa em sua própria titularidade. O banco não vai aceitar que alguém faça a contratação do empréstimo e deposite na conta da esposa, ou na conta do pai, a mãe, a avó. Não, isso não existe, essa possibilidade não existe. Ele vai contratar e o saldo aprovado vai ser pago na conta de quem contratou, e ponto, ok? A liberação do crédito é com base em uma consulta e avaliação de perfil, de acordo com a política vigente interna do banco, da financeira. Okay? O pagamento é feito via Pix, mas é obrigatório que seja informado os dados bancários, o nome do banco, a agência e conta. É muito comum que os nossos parceiros enviem para a gente aqui o extrato, está no documento, está no PDF, que você tem acesso a essa informação, mas é muito comum que os nossos parceiros enviem a proposta contendo apenas o extrato. Tudo bem, e lá no extrato eu pego o nome do banco, a agência e conta. Mas eu não consigo pegar lá no extrato qual é a chave Pix dessa conta, desse extrato. Então, você não deve apenas enviar o extrato, mas também enviar o tipo e a própria chave Pix dessa conta do seu cliente, ok? Documentos necessários para envio de proposta. Documento de identificação, que seria RG ou CNH, ok? Comprovante de renda dos últimos 90 dias. O que seria comprovante de renda? O contra-cheque, 90 dias, são 3 meses. Então, se o seu cliente só tem 2 contra-cheques, esquece, não tem como fazer um envio de proposta desse cliente. Se ele só tem um, não tem como. Se ele não tem nenhum, não tem como. Ele tem que ter os últimos 3 contra-cheques. Se ele tem, por exemplo, dos últimos 60 dias e pula o primeiro e tem o restante anterior, também não serve. Ele tem que ser os últimos seguintes, não pode pular nenhum, tem que ser dentro dos 90 dias, ok? Essa mesma regra se aplica ao extrato. Se o seu cliente ele é autônomo, ele diz que é autônomo, mas ele não tem como comprovar que ele tem uma movimentação bancária que comprove que ele receba pelo menos um salário mínimo na conta corrente dele, então ele não é autônomo para o banco, ele não é autônomo para essa financeira. Não tem como comprovar renda, não é autônomo, ele não trabalha, não faz nada. Tá? Se ele é autônomo, ele tem renda. E se ele tem renda, essa renda não vai em dinheiro para o colchão dele. Essa renda vai para a conta corrente dele. E é por meio do extrato da conta corrente que ele pode comprovar que ele tem uma movimentação suficiente para poder pagar o boleto que ele vai estar adquirindo com esse empréstimo. A observação que o banco deixa aqui, que a financeira deixa, é que eles não aceitam que seja print. Então é obrigatório que o cliente acesse o aplicativo ou no Internet Bank e gere o extrato ali em PDF, porque vai constar ali o nome do banco, a agência, a conta, o nome do cliente, as informações aí referente os dados da conta bancária do cliente e titularidade. Outra possibilidade, se o seu cliente não sabe gerar esse PDF, seja no aplicativo ou no Internet Bank, ele pode ir no caixa eletrônico, lembrando que caixa eletrônico, se ele tiver um banco de rede, como Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, bancos que têm agência na rua. Se tem agência na rua, ele pode ir no caixa eletrônico e gerar ali o extrato impresso. E aí ele vai tirar a foto, lembrando que as 2 últimas movimentações não é para tirar aquela foto, ok? Com a distância quilométrica que não dá para ler. Ele tem que encaixar bem ali o telefone bem em cima do documento que ele imprimiu e tirar a foto. Não vai caber tudo. Tudo bem, desde que seja legível, as 2 últimas movimentações
que está na primeira foto tem que ser as 2 primeiras movimentações da segunda foto. E assim sucessivamente, de forma que as 2 últimas movimentações da segunda foto sejam as 2 primeiras movimentações da terceira foto. E assim por diante, até terminar as fotos do extrato completo dos últimos 90 dias, se for o caso de imprimir. Agora, se o teu cliente recebe em banco digital, é óbvio também, espero que tenha ficado claro, que ele não pode ir numa caixa 24 horas, por exemplo, e imprimir o extrato ali. Não pode fazer isso. Ele precisa, de fato, acessar o Internet Bank ou no aplicativo e exportar o extrato em PDF. Somente assim. Não tem aqui nessa relação de documentos cartão de crédito, fatura de cartão de crédito. Então, fatura de cartão de crédito não comprova a renda. Não envia, porque não será aprovado. Evite o retrabalho para você e para mim, enviando somente o que está listado aqui, o que está sendo observado. Ok? No caso de funcionários de carteira assinada, CLT, ele precisa estar no mínimo há 6 meses trabalhando nessa empresa atual em que ele está nesse momento. Ok? Se ele tem 5, não dá para enviar, não insista. Ah, mas o meu cliente vai fazer 6 meses daqui a 10 dias. Então espera daqui a 10 dias e manda a proposta. Somente quem estiver dentro do perfil. Nada menos do que isso. Ok? Comprovante de residência atualizado também deve ser dentro dos últimos 60 dias. Formalização digital diz respeito à forma que o seu cliente vai fazer o aceite final. Depois da simulação, o envio da proposta, análise, se aprovado, como que o seu cliente vai dar o aceite da proposta. Ele vai ler os termos, o contrato, as taxas, vai entender tudo e vai aceitar a proposta por meio da formalização digital, semelhante como é na antecipação do FGTS, do consignado. Da mesma forma, ele vai acessar um link, vai ler ali as informações do contrato e dar o aceite de que ele aceita ali a proposta dele. Tirando uma selfie, enfim, o link vai solicitar ele o que é necessário para que esse aceite seja válido. Ok? Os principais documentos e informações necessárias também estão listados aqui abaixo para poder facilitar. Nome completo, CPF, número do RG, data de nascimento, endereço completo com o CEP, e-mail e atividade profissional. É certo que algumas dessas informações já vem descrito em alguns documentos desses que eu mencionei anteriormente, como, por exemplo, o nome completo. Ele já vem no seu e-mail, quando eu peço lá para você mandar um e-mail de simulação, a gente vai falar daqui a pouco, lá vem o nome completo do cliente, assim como no documento de identificação, RG ou CNH, tem o nome completo do cliente. No RG ou CNH também tem o CPF, o número do RG, data de nascimento, tem essas informações. O e-mail que não tem nesses documentos que eu falei anteriormente, você precisa digitar no e-mail na hora de enviar a documentação, que no caso é o e-mail e a atividade profissional, ok? Envie as informações completas, para que a gente não tenha o retrabalho de responder que está faltando alguma coisa, encerrar o seu atendimento e esperar você fazer contato de novo com o cliente para poder fazer uma pergunta tão simples. Ele vai te responder, você só vai ver depois, você vai enviar para a gente repassar para o banco, a gente só vai ver depois. Então, se você entender o processo, estiver anotando agora o que eu estou falando, para que você faça o seu trabalho da forma mais redonda possível, você vai evitar o retrabalho e, com isso, a demora no atendimento do seu cliente, ok? Vamos avançar. Detalhes aqui sobre a comprovação de renda. A comprovação de renda varia de acordo com o perfil de cada cliente, ok? Nós temos aqui pelo menos 4, 5 perfis: aposentados e pensionistas do INSS, assalariados de empresa privada, que é o público CLT de carteira assinada, ok? MEIs, autônomos e profissionais liberais, que é o público que não trabalha de carteira assinada, mas normalmente é por contrato, ok? E prestadores de serviço de aplicativo, poderia se enquadrar aqui como se fosse autônomo, ou profissionais liberais, não sei, mas ele tem uma peculiaridade aqui referente à comprovação de renda específica para o público que trabalha prestando serviços para aplicativo, como Uber, iFood e outros. E empresários, ok? Empresários. Vamos entender um pouco sobre isso. Vamos lá. Comprovação de renda para o público aposentado e pensionista do INSS são os 2 últimos contra-cheques do benefício, mais o extrato bancário dos últimos 90 dias. O extrato que ele recebe o benefício dele, o extrato dos últimos 90 dias. Já para o público CLT, que trabalha de carteira assinada, empresa privada, o que comprova a renda desse público são os 2 últimos contra-cheques do salário, mais o extrato bancário dos últimos 90 dias, ok? Da conta onde ele recebe o salário. Já para o público MEI, autônomo, profissionais liberais, o que comprova a renda para esse público é o extrato bancário dos últimos 90 dias.
O que comprova a renda para o público que presta serviço para aplicativos é o resumo emitido pela própria empresa que ele está prestando serviço, no caso Uber, iFood, dentre outros, com os valores das corridas ou valores das entregas, ok? Repito, nesse caso aqui, não é o extrato bancário do cliente, mas sim o resumo emitido pela própria empresa que ele presta serviço. O meu cliente é motorista de Uber. Aí você manda para a gente o extrato bancário dos últimos 90 dias. Não serve. Tem que ser o resumo emitido pela Uber. Ok? O resumo emitido pela Uber, falando sobre as suas corridas dos últimos 90 dias. Ok? Para ficar redondo aqui, dos últimos 90 dias. Já no caso de empresários, o que comprova a renda de empresários é o extrato bancário dos últimos 90 dias. Tanto dele, o empresário, a nível de pessoa física, como também o PJ, da empresa dele. Ok? Vamos avançar. A financeira deixa aqui algumas melhorias para que você possa ter condições de melhorar a sua operação. Ela recomenda, por exemplo, que você entreviste o seu cliente para que você possa entender a dinâmica da vida dele, principalmente quando o seu cliente for do público autônomo. Ok? Você deve também observar a qualidade dos documentos enviados, optando sempre que sejam enviados em PDF, o que significa que o RG e o CNH o seu cliente pode enviar, se ele tiver a versão PDF, melhor, mas PDF completo, ok? Não apenas com a frente do documento, mas também contendo o QR Code que vem nesses documentos quando é gerado em PDF, versão digital, ok? Enviar o extrato com identificação, contendo ali o nome do cliente, o nome do banco, agência e conta. Mencionei isso aqui anteriormente. Não são aceitos cargos comissionados, estagiários, temporários, jovem aprendiz. Por quê? Porque se é temporário, o cargo do seu cliente pode terminar antes que ele tenha concluído o pagamento das parcelas do empréstimo. Então, como nessa página aqui a gente vai passar daqui a pouco, o risco, a responsabilidade é totalmente do banco, é óbvio que o banco não vai aceitar alguém que não se sabe quanto tempo vai durar nessa empresa adquirir um empréstimo com ele que tem um grande potencial, tem uma grande chance de não conseguir pagar. Ok? O prazo para liberação do valor aprovado, uma vez que tenha passado pela análise, foi aprovado aqui, só aguardar e receber, é em até 2 dias úteis. Então, o seu cliente certamente vai perguntar: poxa, aprovou? Que bom, eu recebo hoje. Sempre informe, até 2 dias úteis. Aprovou hoje? Hoje não conta, vamos supor, segunda-feira. Então vai contar terça e quarta. Então até quarta o cliente recebe. Aprovou numa quarta-feira, por exemplo, aí vai passar quinta e sexta. Na sexta-feira o cliente recebe. Aprovou, por exemplo, na quinta-feira, vai passar sexta e segunda. Então na segunda-feira, até segunda-feira o cliente recebe. Não é porque o pagamento é feito via Pix que ele vai ocorrer no mesmo dia, obrigatoriamente. O prazo deve ser considerado. E a financeira informa que ocorre o pagamento em até 2 dias úteis. O link de formalização, depois que a proposta é aprovada, para o cliente dar o aceite na proposta, na oferta e receber o valor aprovado, ele é enviado diretamente pelo banco ao cliente, ok? O SLA é feito em até 24 horas no máximo, o que seria um tipo de acompanhamento desse contrato, né, um feedback, algo interno do banco junto ao cliente. Ok? Clientes negativados, aqui reforça que clientes negativados são atendidos sim pela Euro 17. No entanto, eles passam por uma análise de crédito específica. Certamente, para poder verificar se o seu cliente está negativado em algum banco ou financeira, enfim, em qualquer situação que seja parecida com essa situação de crédito que ele está tomando. Então, se o teu cliente está devendo ao banco, financeira, empréstimo na conta de luz, por exemplo, enfim, qualquer situação relacionada às demandas financeiras, se ele está devendo, está negativado por isso, não envie o seu cliente para ser analisado. Não envie, porque não será aprovado. Agora, se ele está negativado porque a conta de luz atrasou e aí sujou o nome, está negativado porque a parcela da faculdade atrasou e aí sujou o nome. Ou então, vamos supor que ele fez uma compra de algum instrumento musical numa loja,
atrasou e aí sujou o nome pela loja e não pelo banco, ok? Ele não financiou o instrumento em um banco, mas ele parcelou com a loja. Então, não conseguiu pagar, sujou o nome, tudo bem, dá para analisar nesses exemplos, que eu espero que você esteja entendendo. Mas agora, no caso de estar negativado por dívida em bancos financeiras, esquece. Não tente, ok? Vamos seguir. Operações são risco banco. Eu mencionei também isso aqui em algum outro momento. O banco se responsabiliza caso o cliente não pague alguma coisa. Mas é óbvio que uma operação de crédito, de empréstimo, que libera para o cliente pagar as parcelas desse empréstimo via boleto bancário, isso quase não existe mais, entende? Para o cliente pagar no boleto, normalmente é débito em conta, e que chega no dia do pagamento, vai debitar automaticamente, ou débito via consignado, né, diretamente na folha, para o banco se sentir mais seguro e confortável. Agora, via boleto bancário, o cliente recebe boleto no e-mail, no WhatsApp, imprime, ou então ele tira a foto e vai no banco pagar, ou paga no aplicativo dele, tem que confiar muito, entende? Mas o banco não confia cegamente, ele vai analisar o perfil do cliente. Se o teu cliente tem, por padrão, ele não está com o nome sujo, mas paga os boletos dele sempre em atraso, isso aparece na análise, entende? O banco, ele não está negativado na Light, por exemplo, na companhia de energia. Ele não está negativado na faculdade, por exemplo. Não está negativado na loja de música, por exemplo. Mas consta na análise do perfil dele que ele sempre paga esses boletos com atraso. Então, a chance de ele não ser aprovado é enorme. Porque o banco, obviamente, vai ficar receoso. Poxa, qualquer dia desse eu vou acabar não recebendo as minhas parcelas que ele está contratando comigo. Então, ele não aprova. Então, por isso, aqui nessa página, a financeira está recomendando que você entreviste o seu cliente para poder entender como é que ele lida com as suas demandas financeiras, se ele consegue pagar em dia, se está negativado ou não, em que, se está negativado, em que está negativado, para que ele precisa do empréstimo, enfim, pergunta do que ele recebe, quanto costuma sobrar na conta dele todos os meses, quanto que costuma sobrar, quanto que ele costuma sobrar, para que você entenda qual o valor da parcela que você pode comprometer ali da renda dele para poder pagar as parcelas de empréstimo que ele está fazendo. Pergunta mesmo. O seu cliente quer o empréstimo, ele tem que te responder para você entender o perfil, entender se dá para enviar para simular e concretizar a proposta ou não. Porque senão você só vai ter trabalho e vai congestionar o sistema de simulação com todo mundo enviando proposta de pessoas que não têm perfil. Por favor, então acompanhe, entreviste e entenda o seu cliente, ok? A financeira também observa que eles atendem entrante do consignado. Normalmente, quem acaba de adquirir o benefício no INSS, ele nasce bloqueado. Ele não pode fazer empréstimo consignado na maioria das instituições, na maioria esmagadora, só depois de 60, 90 dias. Mas se esse for o caso do seu cliente, ele acabou de conseguir o benefício há 10 dias, por exemplo. Recebeu o benefício, o primeiro benefício dele há 10 dias atrás. Ele não pode fazer empréstimo consignado, mas no crédito pessoal, aqui pela Euro 17, ele pode. Mesmo o benefício dele estando bloqueado para empréstimo, ok? Mesmo com o benefício bloqueado, ele pode contratar o empréstimo pessoal pela Euro 17, porque não se trata de um empréstimo consignado. O benefício está bloqueado para empréstimo consignado e não para empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal, nesse modelo que a Euro 17 está propondo, o cliente se responsabiliza em ir pagar. Ele vai receber o boleto no e-mail e no WhatsApp e vai pagar o boleto, seja no aplicativo do banco dele ou indo na agência bancária. Mas ele se compromete em pagar. O consignado não. O consignado é descontado na folha de pagamento antes do cliente receber. São coisas diferentes. Então, mesmo o cliente com benefício bloqueado para empréstimo consignado, ele pode sim fazer um empréstimo com você pela Euro 17, porque se trata de empréstimo pessoal, ok? Eu deixo aqui nessa última página um resumo das informações que eu preciso para poder fazer a simulação, a primeira simulação no atendimento do seu cliente, que seria o RG ou CNH, frente e verso, o mais nítido possível. É importante que você avalie isso, ok? Não adianta o cliente te mandar uma foto qualquer, você baixar e mandar para mim no e-mail. Não adianta, você precisa olhar a foto, abre a foto e veja. Dá para entender? O cliente mandou a foto dentro do plástico e está com muito reflexo de luz. Então pede outra, não manda foto assim. O cliente mandou a foto, não está com reflexo, mas está um pouco embaçada essa parte. Pede outra, não manda foto assim, ok? Outra informação, comprovante de residência atual, fatura de consumo, que seria o quê? Telefone, água, luz, internet, fatura de controle de celular, qualquer fatura de consumo,
ok? Atual, número do WhatsApp com DDD, ocupação, o cargo, se é CLT ou não, aposentado ou pensionista, se é autônomo, ou MEI ou empresário, coloca ali o cargo que a pessoa exerce e o salário líquido, ok? Se durante a sua entrevista você entender que o seu cliente sobra na conta dele um valor bem específico, por exemplo, ele recebe 7 mil reais, mas sobra na conta dele 700 reais, e ele te respondeu que pode comprometer a metade disso, para poder sobrar alguma coisa, né? Então você vai anotar aqui no e-mail também, sugerindo 300 reais, 350 reais de parcela. Então eu vou simular com essa parcela e ver quanto que libera para ele. Ok? Se você puder fazer isso, vai ser maravilhoso, porque a gente não vai depender de uma análise, correr o risco de aprovar com uma parcela que o seu cliente não vai ter. Ok? E você vai juntar essas informações aqui e vai mandar no e-mail propostas@adwebpromotora.com.br. Vai colocar num assunto exatamente dessa forma aqui. Simular crédito pessoal, traço, o nome completo do cliente. Você não vai escrever o nome completo do cliente, tá? Vai escrever o nome do cliente literalmente. Por exemplo, Matias Pereira da Silva. Se você colocar simular crédito e só o primeiro nome do cliente, você vai embolar o meio do campo. Você vai embolar. Porque na hora de localizar o cliente, eu vou digitar só o primeiro nome, vai aparecer um monte. A chance de haver algum erro é gigantesca. Então faça o que eu estou te pedindo com muito carinho. Coloca no assunto simular crédito pessoal. Traço o nome completo do cliente. O nome completo, não é o primeiro e o segundo, nem só o primeiro, é o nome completo. Okay? Do jeito que está no documento dele. Então você pega essas informações aqui, do RG até o salário líquido, e manda nesse e-mail com um assunto contendo essas informações. Ok? Contendo essas informações. Uma vez que eu tenha te respondido esse e-mail com a simulação, o que você precisa fazer depois disso? Você deve solicitar ao cliente o restante dos documentos, para você anexar o restante das informações. Se o cliente aceitou a proposta, o seu próximo passo é enviar essas informações aqui. Identidade você já enviou para simular, tá aqui, ó. Cadê? RG ou CPF. Já enviou para simular a identidade, comprovante de residência, telefone, ocupação e salário. Vamos voltar aqui? Identidade, primeiro ponto, já foi. Comprovante de renda, você já sabe que, de acordo com o perfil do cliente, é extrato, mais contra-cheque, etc. Então, você vai anexar em resposta desse e-mail. O cliente aceitou a proposta. Anexa comprovante de residência, que é o extrato, contra-cheque. Residência não, comprovante de renda. Anexa o extrato bancário. Comprovante de residência. Deixa eu ver aqui. Ele já está aqui. Ó. Já enviou, só para simular, você já enviou o comprovante de residência. Então você já mandou aqui. Você vai verificar essa lista aqui. O nome completo já foi, CPF está no documento, RG também, data de nascimento também, endereço já foi. Digita lá qual é o e-mail do cliente. E atividade profissional você também já mandou para simular, tá aqui. Ocupação, cargo. Então você vai, os documentos totais que você precisa tá aqui. Do documento de identificação até a atividade profissional, do início ao fim. Isso aqui é tudo que a gente precisa para poder enviar a proposta. Você não precisa enviar tudo isso para simular. Você precisa enviar somente estas informações aqui. Mas deve completar com o que está faltando, está aqui nessa lista aqui, completar com o que está faltando, caso o cliente aceite a proposta. Você vai responder anexando e digitando tudo que estiver faltando para que a gente possa enviar a proposta. O banco vai analisar, a financeira vai analisar, sendo aprovado, a gente vai retornar ali o e-mail dizendo que foi aprovado e a gente segue com toda a comunicação através do e-mail, para que a gente tenha um histórico de que você é o consultor daquele cliente, ok? E tudo que foi relacionado a essa proposta está no histórico do seu cadastro. Não vai ficar apenas salvo no teu e-mail, ok? Fica literalmente no histórico do seu cadastro aqui na gestão da empresa. Então, eu falei numa outra reunião que a gente está fazendo dessa forma via e-mail para facilitar e a gente entender, né, se vai ter de fato adesão, aderência aqui nesse modelo de forma mais simples possível, que é por e-mail. Mais simples do que mandar e-mail, a gente não consegue imaginar como, ok? Mas dando certo, o produto vendendo, girando bem, a gente vai voltar para o modelo padrão completo, que é digitar a proposta no sistema de gestão e não enviar por e-mail, ok? Mas por hora, a nível de teste, para saber se vai ter adesão, se o público será assertivo ou não, a gente está iniciando essa operação com esse produto através do e-mail. Mas aí começa a mandar cliente sem perfil, mandar documentos faltando, não prestando atenção em nada,
não assistindo treinamento, mandando, o cliente apareceu, você se desespera e manda o documento do jeito que dá na sua cabeça. E não assiste, tira o tempo de assistir essa gravação. Então começa essa bagunça toda, eu tiro o produto do portfólio. Porque isso demanda muito tempo para poder chegar no final, tá tudo errado, entende? Então, eu espero muito contar com a sua compreensão. Se você tiver qualquer tipo de dúvida ou dificuldade, deixa aqui no comentário, ou então traga na comunidade de suporte para a gente discutir o assunto. Evita trazer no particular, porque ninguém vai aprender com isso. Só a sua dúvida será respondida, mas todos os outros colegas não vão aprender com a sua dúvida ou dificuldade. Então traga no grupo auxiliar de suporte ou na comunidade oficial lá no Facebook, ok? Até mais. Não deixe também de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar um comentário aí se eu fui claro o suficiente, porque tudo isso também ajuda, né, o canal a alcançar outras pessoas que estão procurando por oportunidades de trabalho em home office, para poder ter uma renda, seja complementar ou principal mesmo, entrar para poder virar o jogo. Um abraço, até mais.